El proyecto Fronteras es una iniciativa de la compañía Danzando con la Diferencia de Portugal, el grupo Diversus de Brasil y nosotros, la Fundación Psicoballet Maite León. Ha contado con el apoyo de Iberescena y hemos podido llevarlo a cabo a lo largo de todo este año 2022. E a proposta do trabalho surgem da necessidade, para mim, de aceitar pessoas com deficiência no universo da dança, no universo das artes contemporâneas. Inicialmente no universo da dança e depois das artes contemporâneas. E na realidade trabalhar com corpos diferentes dos padrões socialmente estabelecidos para a dança.
quando nós começamos a montar esse projeto e ter esse desejo de trabalhar junto, né, nessas 3 companhias, onde existe aí não só um oceano físico nos separando, mas culturas, histórias, né, e a gente foi começando a pensar sobre fronteiras. Esse encontro virtual que só foi possível, né, que aproximou fisicamente 3 grupos, que vocês vão ver no espetáculo Fronteiras, também, né, foi um encontro importante, porque talvez fisicamente nós demoraríamos mais tempo para chegar até a Europa ou para a Europa, para esses grupos virem para cá. O mais curioso é que os bailarinos não se conhecem, eles vão se conhecer no produto final, porque nós começamos a trocar informações, a trocar poéticas, a trocar perspectivas de musicalidade, porque a gente queria esse encontro da diversidade também nos 3 países. Está divertido. Y eso que ha sido ahí como muy... algunas veces... Un poco duro, ¿no? También. Drama. Sí, drama. Pero bueno, fuerza y... A mí lo que me ha costado es meterme en el papel de los que intentan entrar en la frontera y no pueden. As minhas fronteiras vêm no próprio desafio com o meu próprio corpo, de me ver dançando, de me sentir dançando, e esse encontro com o outro, como dialoga, como cria caminhos. Para começar, dizer que fronteira é uma linha que separa, que divide dos estados, onde cada estado tem a sua forma de viver, onde cada estado determina as suas regras, as suas leis, onde há realmente uma grande diferença a nível social, assim como econômico, e também tem a diferenciação de culturas, de hábitos e formas de pensar. Es la diferencia en la forma de pensar, en la forma de actuar y creo que es un poco también lo que estamos contando, lo que nos separa y lo que a veces no podemos romper.
colocar fronteiras a partir do abraço foi muito importante para mim enquanto processo de construção, porque eu acredito que o mundo ele vem do abraço. Você pode escolher abraçar ou evitar esse abraço. Pues ha sido una creación también un poco colectiva, ¿no? Que han surgido ideas porque bueno, a lo mejor cada uno tenemos un concepto de frontera diferente, un significado personal de lo que es la frontera, y no solamente una frontera física, también, bueno, pues ya que hablamos de emociones, también la frontera emocional o la frontera más allá de lo físico, ¿no? Pero bueno, en el montaje sí que nos hemos centrado mucho quizá en un ambiente muy concreto, en una situación muy concreta, con unos personajes, ¿no? que están como reclusos, ¿no? Dentro de fronteras. Y todas esas imágenes de frío, de hambre, son las imágenes que vimos todos a la televisión. Sí. Quando nós começamos a trabalhar, por acaso não foi muito difícil, atendendo e considerando as nossas diferenças. Primeiro ponto, a diferença dos nossos corpos, a diferença dos nossos tons de pele, eu sendo uma negra e ele um branco, e também tentamos unir o útil ao agradável. Começamos a trabalhar, a pensar um pouco nesse ponto. Somos diferentes, os nossos corpos, por ser uma pessoa com deficiência e ele sem nenhuma, de que forma a gente pode conseguir quebrar essas duas, como é que a gente pode conseguir quebrar essa linha ou essa fronteira que separa-nos, de que forma nós podemos nos tornar um e único, ultrapassando os nossos obstáculos, ultrapassando as nossas diferenças, e assim como também tomando em consideração as nossas origens, as nossas culturas.
Danza es un lenguaje universal, diverso, libre y abierto, y así debería ser. Para mí la danza inclusiva no es ni un movimiento ni un estilo. Se creó en su momento como defensa, ¿no?, de la diversidad sobre el escenario, pero creo que ya hemos pasado esa barrera y realmente debería desaparecer la etiqueta. Nuestra fundación trabaja en la formación y profesionalización de artistas con diversidad. A Dançando com a Diferença teve seu início num projeto em 2001 na Ilha da Madeira, em Portugal, e a companhia foi quase que uma coisa que surgiu naturalmente. A ideia não era ter uma companhia de dança, a companhia surge nesse processo e se profissionaliza a partir de 2017, 18, e que ela toma um rumo mais profissional. Diferença sempre, e como no palco, na cena, no trabalho artístico de qualidade estética e artística. Nós somos do Grupo de Dança Diversos, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Dança e Educação Física. Eu estou na direção artística do grupo e a gente tem a professora Vanessa, artista, que é da coordenação de acessibilidade. Essa história vem de longe, ela não começa agora. A gente começou com um programa que se chamava Dando Asas na faculdade, coordenado pela professora Vanessa. Um programa já pensando a inclusão das pessoas com deficiência no contexto universitário. Eu acho que realmente enriquece uma obra termos corpos diferentes, porque eu acho que hoje em dia cada vez mais nós procuramos a individualidade de um artista e não tanto um grupo de pessoas que parecem iguais, mas que também há trabalhos fantásticos onde se procura isso, onde se procura esse uníssono, mas que também possa haver espaço para surgir outros corpos em cima de palco, para realmente procurarmos essa individualidade e explorarmos essa individualidade.
Dançar no Diversos para mim é uma forma de expressão e emoção e o reconhecimento um do outro. Dançar no Diversos para mim é aprendizado. Dentro do Diversos eu aprendi que todos os corpos são dançantes. Dançar no Diversos para mim é inclusão, é acessibilidade, é modificar a visão que a sociedade tem das pessoas de maneira geral. Dançar no Diverso para mim é conviver com a diferença dos corpos e entender que cada um tem a sua dança. Dançar é muito bom para mexer, para ficar bem exaltável. Para mí una frontera es una delimitación, es una barrera, es una separación, es una frialdad. Diferencio mucho lo que es una frontera natural de lo que es una frontera creada por el ser humano. Las fronteras naturales fluyen, se sumergen, se interconectan, ¿no? Yo no conozco ninguna frontera natural que sea realmente una barrera. Si pensamos en un paisaje, en las células de nuestro cuerpo o en la piel, ¿no? Todo de alguna manera interconexa. Sin embargo, la barrera humana es muy fría, es realmente una interposición. Yo creo que, fíjate, entre nosotros no hay fronteras. Yo creo que no ponemos límites y eso se nota, ¿no? O sea, hemos podido hacer fronteras porque no hay fronteras. No hay fronteras. Vamos logo no início. Lembras? Frontera. Fronteras. Frontera. Frontera. Fronteras. Fronteras.